Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus e nossos irmãos amigos que estão nos acompanhando também com a paz do Senhor Jesus e um bom dia. Nós estamos com mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, que tem por título O Batismo no Espírito Santo. Nós vamos começar o trabalho com uma oração. O nosso pastor e professor Exídio estará orando conosco para assim nós darmos continuidade a esse trabalho. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos orar, né? Pai de amor, pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Pai, por Teu Espírito Santo, nos guia, nos orienta, usa a lição desta manhã para edificar, consolar, orientar, abençoar a todos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, esse campo da ADEB, que tem por presidente nosso pastor Osival Pereira Xavier. Então nós vamos então dar continuidade ao trabalho. A lição tem por título Batismo no Espírito Santo, mas de antemão já quero adiantar para os irmãos que não têm revista em casa, enquanto nós fazemos outras leituras textuais de verdade e prática, é que o texto de hoje, da lição de hoje, está baseada em Atos 2, Atos número 2, versículos de 1 a 13. Então, guarde bem, abra sua Bíblia, sua revista, Atos 2, de 1 a 13. Então, nós vamos começar já. O pastor Exídio estará ali no textual, nós vamos ler verdade e prática e já vamos dar continuidade ao trabalho. Muito bem. Textuário se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, que diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. A verdade prática diz: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Maravilha. Leitura em classe, Atos 2, versículos 1 ao 13. Versículo 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que nós somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia. E Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Muito bem, irmãs e irmãos, acabamos de ler a leitura em classe. A lição de hoje está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é o que significa batismo no Espírito. Segundo tópico, o propósito do batismo no Espírito. E o terceiro tópico, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Silas, qual é o objetivo geral? O objetivo geral diz assim: conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Muito bem. E os objetivos específicos são em número de 3. Primeiro, conceituar o batismo no Espírito Santo. 2, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. E terceiro, destacar
o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Muito bem, irmãs e irmãos, continuando, convido o professor Silas para ler para nós a introdução da lição. A introdução diz o seguinte, o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batismo no Espírito Santo é buscar de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Né? Muito bem, Silas. Observação, Silas? Que desperta em nós, né, pastor? É uma vontade, quando nós somos batizados no Espírito Santo, é uma experiência própria, né? Não é individual, não é intransferível. Nos leva mais a aproximar de Deus, né? Ter uma experiência melhor com Deus, quem é batizado com o Espírito Santo, nos aproxima mais de Deus. Interessante que o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Queridas irmãs e irmãos, quero trazer algumas informações para clarear as ideias sobre o termo pentecostal. Observe, o que era o Pentecoste? Era uma festa chamada, no Antigo Testamento, de festa das semanas, festa das primícias, festa da colheita ou dia das primícias. Era a ocasião em que se apresentavam os primeiros frutos do campo previamente plantados. Isso está em Êxodo 23, número 28, etc. Portanto, a festa de Pentecoste entre os judeus era uma santa celebração que ocorria 50 dias após a Páscoa, em que o adorador oferecia ao Senhor uma oferta voluntária proporcional às bênçãos recebidas do Senhor. O dia de Pentecoste era celebrado por todos os judeus. Portanto, quando fala pentecostais, está se referindo à experiência da descida do Espírito Santo no dia em que os judeus comemoravam o quê? A festa dos Pentecostes, que era comemorada 50 dias após a Páscoa. Portanto, o termo Pentecostes, nesta lição, é uma referência ao batismo com o Espírito Santo e não à festa judaica, de mesmo nome. É uma referência a quê? A derramamento do Espírito Santo que ocorreu exatamente no dia do Pentecoste, festa judaica. Só para dirimir algumas dúvidas, né, Silas? É verdade. Ok? Uma outra coisa também, é importante que nós entendamos que o termo pentecostal refere-se a um assunto que fala sobre a descida, o poder, o revestimento, o batismo com o Espírito Santo. Muito bem. Tópico 1 tem o seguinte assunto. O que significa o batismo no Espírito Santo? Eu vou ler a introdução aqui, Silas. Diz o seguinte, o Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais, observe, distintas, concedidas por Jesus em Cristo. 1.1, vejamos agora o fenômeno do Pentecostes, que está no versículo 2 ao 4 da leitura. Silas, você pode ler para nós? Bom, assim, o fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Isso. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai, entre aspas. Muito bem. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não havia dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes é uma referência a esse batismo. Muito bem. Só um pouquinho, Silas. Quero chamar a atenção dos irmãos e das irmãs que participam conosco da SBD, nesse domingo abençoado, que é o terceiro domingo do mês de janeiro, que nós marcamos aí de vermelho, tá? Onde tiver marcado de vermelho ou azul, porque queremos que haja um destaque maior. Lucila, continue, por favor. Então diz o seguinte, chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Isso reforça a ideia de que, cheios do Espírito Santo, no presente contexto se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes no Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Muito bem. Então vimos aí o fenômeno do Pentecoste, né? Repito, o termo pentecostais é alusivo ao dia em que o Espírito Santo desceu,
revestindo os apóstolos, no capítulo 2 do livro dos Atos, né? Porque foi exatamente no dia que se comemorava a festa judaica. Lógico que ser pentecostal não tem nada a ver com a festa judaica. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sila, suas observações sobre esse ponto aí. Pastor, você olha, de pronto, o fenômeno do Pentecoste, existe, digamos assim, a inauguração da igreja, aquela que Jesus prometeu, a igreja propriamente dita. A primeira manifestação visível, praticamente visível, do Espírito Santo na igreja. E o literal cumprimento da promessa feita por Jesus antes de subir lá em Atos 1:8, conforme a referência. Né? E os primeiros crentes batizados no Espírito Santo, o revestimento de poder veio na data certa, na hora certa, pastor, no tempo de Deus, onde estavam. O Espírito Santo inaugurou ali, como, digamos assim, como uma explosão, né? Para chamar a atenção mesmo de toda aquela região e daquelas pessoas que estavam em Jerusalém, de todas, praticamente todas as nações debaixo da terra naquele momento. Muito bem. Então foi uma manifestação poderosa que chamou a atenção mesmo e dali para frente, irmão, viu o andamento da igreja até os dias de hoje, graças a Deus por isso. Eu gostaria de trazer uma observação. Como nós falamos nas aulas passadas, a nossa fundamentação teológica, né, doutrinária, é a Bíblia e também o quê? A declaração de fé das Assembleias de Deus, que foi elaborada por uma outra comissão, coordenada pelo professor Ezequias, e que descreve na página 166 a 170, o quê? Fala tudo sobre o batismo com o Espírito Santo e etc. Vou ler aqui rapidinho. Olha só o que ele diz. A página de número 166 da nossa, 165, aliás, da nossa declaração de fé. Cremos, professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto, conforme Lucas 24:49. E também uma promessa divina aos salvos, conforme Atos 2:18. Também cremos que trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial, falar em línguas. Isto é o que diz nossa declaração de fé. Então essa é a nossa crença e nós nos baseamos por ela, né, Silas? Verdade. Ok? Então vimos aí então o fenômeno Pentecoste. Vamos continuar? 1.2. Duas bênçãos distintas. Nós já vimos na declaração de fé que deixa bem claro que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que ocorre para quem é salvo em Cristo, para quem é regenerado em Cristo. Duas bênçãos distintas. Olha aqui. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Isto, primeira carta aos Coríntios, 3,16, também 6,19. Aí nós colocamos aí de azul. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão, conforme Romanos 8,9. Sabemos que, não é? Agora está de azul. A experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Aí nós grifamos aí, ó, todos os presentes no cenáculo, todos os 120, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal, de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. Silas, é com você. Pastor, aí o texto fala duas bênçãos distintas, né? Isso. Então, está bem claro que, no meu ponto de vista, a primeira bênção, vamos dividir, a primeira bênção seria o novo nascimento, né? Uhum. É a salvação propriamente dita. Quando você aceita Jesus, você tem um novo nascimento. E já está selado com o Espírito Santo. Sim. Essa pessoa que foi aceitada, ela pode ou não receber o batismo do Espírito Santo, mas não perde a salvação se não receber. Se permanecer firme, ela vai ser salva. Então, o batismo no Espírito Santo reveste de poder, encoraja, deixa o crente ousado
para o serviço do reino de Deus. Então ele tem mais confiança, ele se aproxima mais de Deus, porque é uma experiência pessoal, né, pastor? Não tem como eu falar, eu sou batizado, você precisa saber como é ser batizado. Mas é como se vai se alimentar, eu falo, tem gosto de que isso aí? Tem gosto tal. Mas só quem está sentindo aquele gosto daquele alimento sou eu. A pessoa que eu estou falando não está. Então, resumindo tudo, você pode dizer o seguinte, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Sim. É um revestimento de poder, conforme Jesus afirmou em Lucas 24, 49, Atos 1, 8. É o revestimento de poder, com a evidência física inicial, o falar em línguas, não é? Ok? E, evidentemente, isso acontece na vida daqueles que crê, que já aceitou a Cristo como Salvador. Então, resumindo, todos que são salvos são templo do Espírito Santo. É isso, Silas? Verdade. E o que é o batismo? É o revestimento. Vamos fazer aqui uma analogia, não é? Eu e o Silas, nós estamos vestidos, estamos a caráter. Porém, se de repente a temperatura aqui cair para 30 graus negativos, nós não estamos revestidos para aguentar tal temperatura. Estamos, Silas? Não estamos. Precisamos do revestimento. Assim é o batismo com o Espírito Santo. É um revestimento de poder para a obra e para que Deus possa nos usar com mais poder e maravilha na sua obra. Silas, podemos continuar? Vamos lá para frente. Isto, 1.3. Então, queridas irmãs e irmãos, nós estamos no tópico 1, que é o que significa o batismo com o Espírito Santo. Vimos o 1.1, o fenômeno de Pentecostes. Vimos 1.2, que o batismo com o Espírito Santo ele é diferente da salvação, ele é para quem já é salvo. E agora vamos ver o conceito teológico. Vou ler aqui, 3. Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa, está de azul aí, ser revestido do poder do alto. E diz respeito o quê? À capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Jesus diz em Lucas 24, 49, né? Que eles não podiam sair, só deveriam sair depois que fossem revestidos de poder. Portanto, trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração, como diz nossa declaração de fé. Aí nós grifamos aí na tela, está grifado na tela aí, ó, de preto, ó. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecoste e continuam até a atualidade. Portanto, destacamos de vermelho aí, cremos, não é? E ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou, não para alguns iluminados, não para alguns especiais, mas para todos os crentes, homens, mulheres, jovens, idosos, escravos, livres, conforme está em Atos 2:9, a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Silas. Pastor, está bem claro que o batismo no Espírito Santo é uma realidade. Isso. Que o crente ao ser batizado, ele vai ser, como o irmão já frisou muito bem, ele vai ser revestido do poder do alto. Uhum. Poder do alto por quê? Porque o poder terreno eu posso até adquirir por meus meios, tal, mas o poder do alto não é coisa do Espírito Santo mesmo. Isso. Então, a pessoa vai ser edificada, vai ser capacitado melhor para evangelizar, anunciar o evangelho, realizar a obra de Deus aqui na terra talvez com mais dedicação. Isso não quer dizer também que quem não recebeu o batismo do Espírito Santo que não possa evangelizar, sim, não. Que evangeliza também. O Espírito Santo está sobre ele. O Espírito Santo está sobre ele. Só que todos os salvos têm o Espírito Santo, sim, pode fazer a obra. Agora, o revestimento é outra coisa. É algo mais. É algo mais. É algo diferenciado. É uma força a mais que ele tem. É uma forcinha a mais que ele tem com coragem, né? Abrir ousadia, poder. Isso, mais ousado, corajoso. Silas, aqui no livro de apoio da nossa lição desse trimestre, um livro escrito pelo professor Ezequiel Soares, certo.
Na página número 40, tem alguns detalhes interessantes que eu quero compartilhar com vocês, com os irmãos e com as irmãs que estão em casa. Observe. A Bíblia descreve a experiência do batismo no Espírito Santo de diversas maneiras. Vejamos. Primeiro, Atos 2:4. A Bíblia escreve como todos sendo cheios do Espírito Santo. Já em Atos 2:17, Pedro descreve como o derramamento do Espírito Santo. Uma outra descrição do batismo com o Espírito Santo está lá em Atos 10:44, quando diz que caiu, não é? Que o Espírito Santo caiu sobre eles. Também uma outra expressão é o Espírito Santo veio sobre ele e falava em línguas. Todas essas passagens descrevem o quê? Não é? A experiência, a manifestação, o revestimento, o batismo com o Espírito Santo. O que, na linguagem de Lucas, é identificado como batismo no Espírito Santo, é descrito de diversas maneiras. Promessa do Pai, não é? Revestimento de poder, poder do alto, dom do Espírito Santo. São todos termos bíblicos, teológicos, que descrevem o quê? O batismo, o revestimento do Espírito Santo. Silas, irmãs e irmãos, deixamos bem claro, todos que são salvos são templo, morada, habitação do Espírito Santo. E o que é o batismo? É o revestimento, é poder para pregar com mais ousadia, com mais autoridade, para expulsar demônio, para fazer maravilhas. Silas, eu quero ainda falar um pouquinho sobre o conceito teológico, que é importante. Rapidinho, depois você faz a síntese, viu, Silas? Sobre o conceito teológico aí, ó. Ser revestido do alto diz respeito, já falamos, da capacitação dos crentes para a expansão do evangelho do reino de Deus. Observe, o batismo, minhas irmãs e meus irmãos, com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Co e no grego são termos que são correlatos. Não é isso, Silas? Muito bem. Não é um modismo teológico, nem uma criação da igreja do século XX. Não. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa feita pelo Pai, ratificada pelo Filho e operada pelo Espírito Santo. Rapidinho, a história da igreja cristã, desde a era apostólica, mostra que do Pentecostes em Jerusalém aos dias de hoje, houve continuidade da manifestação poderosa do revestimento do Espírito Santo. Óbvio, teve épocas da história da igreja que foi menos evidente. Por quê? Porque as pessoas não criam, não acreditavam, se tornaram muito formais. Porém, sempre esteve evidência para a glória de Deus. Sila, síntese do tópico, por favor. A síntese do tópico é o seguinte: o batismo no Espírito Santo é um investimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para evangelizar, para pregar o evangelho e, de um modo geral, para edificação da igreja. Silas, tem uma observação, senhor. Ó, tem alguns que questionam o seguinte, ó, lá em Atos 2,17, Pedro disse que ali era o cumprimento da profecia de Joel. Que profecia é essa que está em Joel 2, 28 e 29. Muito bem. A expressão que Pedro disse ali quer dizer que ali era o início, ou estava iniciando o cumprimento da profecia de Joel, que dizia sobre o derramamento do Espírito Santo. Profecia essa que refere-se o quê? Ao período da era messiânica, que começou quando? Começou com a primeira vinda de Cristo e termina com a segunda vinda. Quando, nos últimos dias, o Espírito Santo, conforme Zacarias 12:10, será derramado sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém. Então, a profecia de Joel, ela iniciou o cumprimento quando? No capítulo 2, no dia de Pentecostes. Ali é o início da dispensação da graça, da dispensação do Espírito Santo, podemos dizer assim. É o início do derramamento do Espírito Santo, que continua cada vez mais. E a tendência, quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, o derramamento ser mais abundante. Silas, segundo tópico, qual é o tema? Vamos lá para frente, o segundo tópico aqui. O propósito do batismo no Espírito Santo. Leia a introdução para nós, por favor. Diz assim a introdução. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação. Isso. E ambas as experiências são coisas distintas. Distintas. Como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito deste batismo. Então vejamos, quais são os propósitos, ou qual é o propósito, né? 2 pontos disso. Vejamos a finalidade, qual é o objetivo. Rapidinho, Silas, tem pessoas que pensam
que ser batizado com o Espírito Santo só para falar língua estranha, não é? Ficar rodopiando, não é isso não. O propósito é bem diferente. Vejamos, vou ler aqui, ó. Primeiro, finalidade. O propósito central tá bem detalhado aí, ó, a capacitação do Espírito Santo para o serviço divino. Letra A, capacitar com o poder de Deus para uma vida santa e serviço eficaz. Ok? Letra B. Capacitar para uma vida de pureza ou santificação, simbolizada pelas línguas de fogo. Fogo tem a ver com o símbolo do Espírito Santo, que fala de purificação. E C, né? Aí está o detalhe, o propósito, o revestimento pleno do poder de Deus. Né? E letra D, outra finalidade, a proclamação ou testemunho de Cristo. O próprio Cristo em Atos 8 diz, olha, vós recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, aqui está a finalidade. Cila, agregue mais uma coisa aí, por favor. Pastor, nessa finalidade aí, vamos estar dizendo quer dizer, o Espírito Santo ele é zeloso. Né? O habitat dele é a igreja. Como tal, ele é zeloso aonde ele habita, habita no meio da igreja. Quer dizer, então a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele vai capacitar esse crente, vai santificar, vai edificar, e através do Espírito Santo, deixa o crente assim, pronto para dar expansão ao reino de Deus. Muito bem, Silas. Isso não quer dizer que a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo também, possa ser santa. É santa também. Isso. É bem explícito, como o irmão falou. O batismo do Espírito Santo é uma coisa distinta da salvação. Isso. Salvação é uma coisa, o batismo do Espírito Santo é para quem já é salvo. É salvo. Um detalhe, Silas, Atos 1:8, está bem claro lá, o propósito. O propósito do batismo do Espírito Santo é revestir. Se é revestir, é porque alguém já está vestido. Está vestido, né? Já está salvo. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Vocês estão vestidos com as vestes da salvação, viu? Tem um detalhe, para a obra que eu tenho para vocês realizar, vocês precisam estar revestidos. Agora, Silas, aqui para nós, se os discípulos, né, na era apostólica, né, nos primeiros anos da história da igreja, os primeiros 100 anos, precisavam ser revestidos para fazer a obra de Deus, testemunhar, pregar, ensinar, fazer maravilha. E nós não precisamos, não? Ora, continua, a igreja é a mesma. Ora, meu irmão, misericórdia, o diabo não mudou, não. Mas olha aqui, Ciro, ó. Os discípulos, escute, mudaram radicalmente a sua postura após serem revestidos do poder divino. Antes medrosos, tímidos, né, acanhados, né, eram antes pessoas que sem ousadia, sem trepidez. Após o Pentecostes, capítulo 2, né, de Atos dos Apóstolos, eles foram impactados, revestidos. Observe Pedro. Então, repitamos, né? O propósito do batismo é revestimento de poder, não para ser besta, não para se amostrar, mas para pregar com ousadia o evangelho de Jesus. Silas, 2.2. Então, propósito do batismo do Espírito Santo. Primeiro, vimos a finalidade. 2, capacitação. Você pode ir para nós? Então, vamos lá então, capacitação do Espírito. Isso. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Isso. Ser batizado significa ser mergulhado. A expressão como derramar o Espírito Santo sobre os irmãos e as irmãs ou serem cheios do Espírito Santo se refere ao batismo no Espírito Santo, podendo lançar luz sobre o propósito dessa promessa. Pois ser imerso significa capacitação. Isto é revelação do ministério de Deus. Isso. Aí, agora observe aqui no slide mesmo, está de vermelho. Está de vermelho. Que diz lá? Ministério de Deus, poder para testemunhar de Jesus. Que profetizar, mais? Realizar milagres. Testemunhar, pregar com graça, realizar milagre, fazer maravilha. Agora, Silas, não entendamos mal. Os discípulos, antes do revestimento de poder, lá em Atos, capítulo 2, em nome de Jesus, fizeram milagre, não fizeram? Fizeram milagre. Só que, não é? Com o revestimento do poder, a coisa foi mais abrangente. Foi mais abrangente. Ciro, sobre esse ponto, alguma observação? Pastor, parece que o rastro do Pentecoste, da igreja primitiva para cá, parece que vem apagando, não parece?
Olha, é por isso que essa lição veio a propósito, para a gente buscar poder mesmo. Então, essa capacitação é evidente, né, do batismo do Espírito Santo, como se deixa o crente mais ousado. Mais ousado. Tanto é que a igreja primitiva, ela manifestava nela, através da igreja, milagres, ressurreição, muito bem. A pregação, a expansão assim, rápida do evangelho, tendo em vista o revestimento de poder. Eu tenho a impressão, pastor, se não houvesse aquele revestimento de poder no dia do Pentecoste, a igreja provavelmente não ia subsistir, porque a pressão externa era muito grande. Mas como havia o poder do Espírito Santo lá, eles foram ousados. Observa aqui, eu coloquei uma observação que eu quero fazer aqui. No contexto de Atos dos Apóstolos, foi o revestimento do Espírito Santo, né? O responsável, minhas irmãs e meus irmãos, direto pela expansão e multiplicação da igreja, constituindo-se em modelo para a igreja atual. Então, o segredo, se é que podemos dizer segredo, da expansão, do crescer, do desenvolver da igreja, foi o revestimento do poder. Não foi teologia, isso é importante, mas foi poder de Deus. Olha para cá, rapidinho. Os resultados da ação do Espírito Santo durante a igreja apostólica e ao longo das eras atestam o crescimento e sucesso da igreja primitiva em Jerusalém, na Palestina, na Ásia Menor, na Europa e, por último, em toda Roma. Em outras palavras, em menos de 50 anos, o cristianismo impactou todo o mundo conhecido daquela época, todo o Império Romano, no Oriente e Ocidente. Detalhe, os discípulos não tinham carro, não tinham avião, não tinham nada. Eram perseguidos, mas tinha algo que hoje nós tanto carecemos, que é o revestimento, o poder de Deus em suas vidas. Minha irmã, meu irmão, você e eu, nós precisamos urgentemente resgatar esta bênção que está disponível para nós. Não é, Silas? Verdade. Vamos para o ponto 3? 2.3, aliás. 2.3, nós estamos no tópico 2. Estamos falando sobre o propósito do batismo do Espírito Santo, vimos a finalidade. 2, vimos a capacitação do Espírito Santo. E agora vejamos, uma necessidade real e atual. Vou ler aqui, Silas. Aqui, o Espírito Santo, veio no dia de Pentecostes, isto é, no dia em que os judeus comemoravam o dia de Pentecostes, porque os discípulos precisavam, olha o detalhe, precisavam que a sua mensagem, a sua pregação fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Aí nós colocamos aí, nós grifamos aí, está grifado aí. Como receber esse batismo? Está de vermelho. Aí vem, está grifado. Como receber esse batismo? Vermelho. Aí diz, a resposta é o Senhor Jesus que batiza. Tá? Mateus 3,16, Marcos 1,8, Lucas diz que Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Nós colocamos aí, marcamos de azul aí na tela. Escute, não existem regras rígidas no Novo Testamento para receber o batismo com o revestimento com o Espírito Santo, pois Deus atende a casos individuais de modo diferente, mas existem alguns detalhes. É necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo do Espírito Santo, oração e paciência. Silas, uma das coisas que mais impediu a continuidade da manifestação do Espírito Santo, revestindo, batizando, capacitando ao longo da história da igreja, foi a incredulidade. Quando você estuda o período da patrística, dos pais da igreja no 100, aos anos 500 da era cristã, terminando com Agostinho, você vai ver, deu-se muita ênfase, não é? A partir do século 2, 3, 4, muita ênfase à teologia, aos debates teológicos e se esquecer do poder de Deus. Deram-se muita ênfase às organizações eclesiásticas, a métodos humanos, e esqueceu-se o quê? O agir, o trabalhar de Deus. Isso foi na Idade Média, só no século XVII para cá sendo resgatado. Cília, com você. Verdade. Pastor, a gente falou muito bem da Idade Média, né? Quando, para arredondar o número, do ano 500 ao ano 1500, 1000 anos de escuridão. Aliás, pastor, o Espírito Santo se manifestou ali no tempo certo. Certo.
A promessa se cumpriu sem nenhum ritual. Sem nenhum ritual. Bastou a perseverança, a fé. Crer. Ó, Jesus falou, ó, vocês vão lá, fica lá. Isso. Engraçado, pastor, porque eles não desanimaram. Ficaram quantos dias lá? Esperando a promessa? A princípio, a promessa eram 500. Mas dos 500, 380 desistiram, ficou 120. E demorou quanto tempo da promessa? Mais ou menos uns 40 dias depois. Jesus prometeu, não é? Prometeu, ficou 40 dias com os discípulos. Exatamente. E ele, depois que prometeu, durou mais 10 dias. Pois é, olha só, e eles perseveraram. Esse cara ali, será que vem hoje? É hoje, amanhã? Não, vamos insistir. Isso. Vamos perseverar com fé, obediência à palavra de Deus. Isso. Vamos crer mesmo. Isso. Vamos crer, vamos lá todo dia. Eu acho que pastor, que ele ia com aquela expectativa. É hoje que você é vestido do poder. É hoje. Então ia, um chamava o outro, e ninguém desanimou, pastor. Você pode ver que é 120, do 120, todos eles que estavam lá, foram revestidos. Nenhum deles duvidaram, porque toda a Bíblia fala que todos foram revestidos do poder do alto. Então eles saíram ali com ousadia. Basta ver como o irmão falou, Pedro. Né? Pedro chegou e falou, olha, varões, chamou para si a explicação daquele fenômeno. Ele chamou de, olha, é o seguinte, gente, ó, o que está acontecendo aqui é a profecia de Joel. Interessante, Silas. Chamou para si explicar, por que ele falou isso? Para vocês aí, de palco, assim. Silas, o público ali presente era todo de judeus. Entre os judeus, naquela época, existia uma expectativa da vinda do Messias. Era. Tá? E uma das características, uma coisa que demonstrava a vinda do Messias era o quê? Era o trabalhar, o agir do Espírito Santo. Então, o profeta Joel fala falando do derramamento, que referia-se aos últimos dias. Esses últimos dias que Pedro falou, é o último tratamento de Deus para com a humanidade, é exatamente a época da graça, que tem a ver com o quê? Com a primeira vinda de Jesus e com a segunda vinda. Sim. Então, a profecia de Joel, ela está para nós, está se cumprindo. Silas, eu quero citar aqui o evangelista, Silas, e missionário e teólogo metodista, Stanley Jones, foi incisivo. Esse Stanley Jones, ele faleceu em 73. Disse ele, abre aspas, a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho com eficiência, com graça, inicia-se no Pentecostes. Eu quero fazer uma observação, porque é muito comum, Silas, outra observação, alguém dizer que Paulo e Lucas se contradizeram. Lucas fala de ser cheio do Espírito Santo e Paulo fala de ser cheio do Espírito Santo. Vou trazer aqui uma breve informação. Observe, ser cheio do Espírito Santo tem conotações distintas em Lucas, no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, assim como nos escritos de Paulo. Vejam. Em Lucas, no Evangelho de Lucas e em Atos, ser cheio do Espírito Santo revela, Silas, o quê? Uma capacitação, um revestimento para o serviço. Por quê? Lucas, que escreveu a história dos Atos dos Apóstolos, narra o quê? O que ele quer demonstrar? Ele busca descrever o quê? O papel do Espírito Santo, Silas, na história da igreja primitiva. Lucas está mostrando para Teófilo, seu amigo, para quem ele escreveu, olha, Teófilo, é o seguinte, o Espírito Santo, ele revestiu, ele fez isso, ele fez aquilo, a igreja, na unção, na graça, no poder do Espírito Santo, fez e aconteceu. Essa é a visão de Lucas. Então, para Lucas, no livro de Atos, por exemplo, ser cheio do Espírito Santo é ser o quê? Revestido, batizado. Agora, detalhe, já Paulo, quando fala disso em Coríntios, né? Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. O encher do Espírito Santo ali de 5,18 de Efésio tem a ver com questões de caráter. Tem a ver com o quê? Com qualidades espirituais. Tem a ver com o quê? Com o fruto do Espírito. Então, Paulo não discorda de Lucas e Paulo, mas cada um focou o ministério do Espírito Santo, filho. Isso é bem patente. Lucas busca narrar, descrever como o Espírito Santo atuou na igreja. Paulo busca descrever o ministério do Espírito Santo a nível de pessoa. É tão importante. O contexto ministerial de ambos, de Lucas e Paulo, determina essa ênfase. Você já fez a síntese do tópico? Ainda não, pastor. Faça a síntese. Mas só para arredondar isso aí,
Que batismo na realidade é imersão, né? Aí a expressão fala derramar o Espírito Santo. Isso. Quando se derrama, dá a ideia de derribar algo líquido, né? Alguma coisa líquida. Então, o crente revestido do poder e do Espírito Santo, ele está mergulhado nesse poder. Imerso. Né? Imerso nesse poder, nessa graça, no poder do batismo do Espírito Santo. Lembra assim do tópico diz o seguinte, o propósito central do batismo no Espírito Santo é a capacitação espiritual para o serviço divino. Silas, eu quero ainda fazer uma observação. Minha irmã, isso que é importante. Estamos num assunto que, para nós pentecostais, para nós assembleanos, isso aqui é ficha. Mas tem alguns, mesmo na Igreja Assembleia de Deus, mesmo no meio nosso, até obreiro, pastor, até pastores que questionam esse negócio do Espírito Santo, né? Vamos ter muito cuidado. Se tem algum obreiro do nosso ministério, ou da nossa convenção geral, da Assembleia de Deus, que discorda do que a declaração de fé fala sobre o Espírito Santo, tem que rever seus conceitos. Mas eu quero aqui, ó, observe. Aqui, ó. Silas, irmãs e irmãs, não confundam. O batismo no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12:13, não é o batismo no Espírito Santo. Porque tem uns amigos nossos que afirmam mesmo, que isso é a mesma coisa. Vou explicar. Em Coríntios 12:13 diz, quem diz lá? Diz assim, ó, diz Paulo orientando a igreja de Corinto, pois todos nós fomos batizados em um espírito, detalhe, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito. O que Paulo está dizendo? Paulo aqui não está falando de batismo do Espírito Santo, de revestimento de poder, como em Atos. Paulo aqui não faz nenhuma referência ao batismo santo, nem ao batismo em águas. O que ele está falando? Observe. Todos aqueles que experimentaram novo nascimentos, conforme Evangelho de São João 3,5, são, Silas, imersos, batizados no corpo de Cristo. Isso. Né? Nesse sentido, o que significa dizer? Todos os salvos são batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Isto é, o Espírito Santo emerge aquele que crê em Deus, que crê em Jesus, o coloca no corpo de Cristo, o faz fazer parte do corpo de Cristo. Verdade. E é isso que Paulo disse, por exemplo, lá, observa aqui, o batismo do Espírito Santo, portanto, é o quê? É o revestimento de poder. É para quem, escute, através do novo nascimento, foram imersos, batizados no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo. Eu vou repetir. Batizado no corpo, lá em Coríntios 12, não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Vou repetir. O batismo com o Espírito Santo de Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, é o revestimento de poder. Para quem? Para quem, através do novo nascimento, que eu aceitar a Cristo, se arrepender, foram imersos, isto é, foram batizados, mergulhados no corpo de Cristo, no corpo místico de Cristo, pelo Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12:13. Quer ver exemplo? Em Efésios 1:13, Paulo diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, é Paulo dizendo, orientando a igreja de Efésios, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Selo aqui não é batismo, não é revestimento. Selo aqui é o quê? Garantia de salvação. O Espírito Santo nos marcou como propriedade de quem? De Deus. Mas o Espírito Santo nos marcou e ao mesmo instante nos imergiu no corpo de Cristo. Portanto, queridas e queridos, você é templo, morada do Espírito Santo. Se não foi ainda revestido desse Espírito, busque Ele, que Ele quer revestir você. Sila, está explicado? Está explicado, pastor. Eu há pouco falei numa observação anterior,
É sobre a imersão e o derramar do Espírito Santo. Isso. Quando derrama o Espírito Santo, não quer dizer que o Espírito Santo é líquido, Isso. mas a pessoa vai encher É a linguagem simbólica. a linguagem simbólica, linguagem. analógica. Isso. Vai encher a pessoa do Espírito Santo. Quando fala derramar o Espírito Santo, quer dizer, encher a pessoa do Espírito Santo. Eu trouxe essas considerações Isso. porque os nossos amigos, né, de outras denominações, que não creem, que não acreditam no batismo dos dons espirituais e etc., eles ensinam que o batismo no corpo de Cristo é o batismo com o Espírito Santo. Não é. Analisemos outros. Vamos analisar com mais calma o texto. Nós não estamos desconsiderando ninguém. Isso respeitamos também. outras vertentes, as outras visões teológicas. Aqui, meu querido e minha querida, nós estamos para defender a nossa regra de fé e prática. Tá bom? Vamos continuar, Sila? Tópico 3. Quem trata? Tópico 3. Qual assunto? O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Você pode ler a introdução, por favor? Vamos então ler a introdução desse versículo aqui. Isso. Nem todos os crentes em Jesus Cristo são batizados no Espírito Santo, Muito bem. apesar de a promessa Isso. divina ser para todas todos. as pessoas que Isso. se convertem ao Senhor Jesus Isso. em todos os lugares, em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo. Sim. Como eu falo, foi selado, foi salvo. Selado. Está selado com o E Espírito antigamente, Santo. entre nós pentecostais, É o existia essa pendor. expressão. O batismo não é a mesma coisa. O batismo não é a mesma coisa que ser, não. Não. Batismo batismo com o Espírito Santo, é um revestimento para quem já foi selado pelo Espírito como Isso. propriedade de Deus. E automaticamente foi imerso no corpo de Cristo. Tá respondido, né? Então vamos lá. 3.1 diz o quê? As outras línguas. Isso aqui é uma polêmica tremenda. Mas isso aqui não tem nada de polêmica, não. Aqui, Silas, é o seguinte: se a pessoa não crê, não tem como. Mas vou voltar para cá. As outras línguas, 3.1. As outras línguas, a glossolalia. Né? Glossolalia. Glossolalia vem do grego. Glosso, do grego, quer dizer língua. Lalia quer dizer falar. Então, falar em língua. Tá? Glossolalia quer dizer falar em língua. Tá bom? Lá, tá. As outras línguas, a glossolalia, são inteligíveis. Perdoe-me, são ininteligíveis e evidência externa, física e inicialmente, né, do batismo no Espírito Santo. Então, as línguas, né, as outras línguas ou línguas, como queira, né, línguas estranhas, como queira, é o sinal, a evidência de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, conforme em Atos 2, 3, 4, lá está claro, Atos 2, 3, 4, vou até ler aqui, aqui ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, gente, pelo amor de Deus, está claro aqui, vamos continuar, aí nós destacamos ali em vermelho essa parte, né, mas não só isso, note que a nossa declaração de fé, mais uma vez, né, das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial. Por quê? Porque o falar em línguas é a evidência inicial do batismo, mas depois temos, né, o chamado dom de língua, não é isso, pastor? É isso? Sim. Não é isso? Vamos continuar, fechando aí, lá embaixo, sua fonte é o próprio Espírito Santo. Aí nós colocamos de azul aí, em azul, no slide. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. E na casa de Cornélio, todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Silas, com você. Pastor, está bem explícito aí, né? A característica principal do batismo do Espírito Santo é falar em outras línguas. Acabou. Isso. Tanto é inicial, aí pronto, aí tem a contínua, né? Inclusive está, como falou na declaração de fé. Decorre também do fruto, aí depois vem outras consequências benéficas sobre o batismo do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, fala em outras línguas. O que reveste é uma experiência muito maravilhosa e gloriosa, que eu até convido os irmãos, aos irmãos buscarem. Aliás, nós estamos numa época que a CJDB escolheu um tema muito interessante, né, para nós, né, pastor? Promessa para Vamos nós. frente, então, aí, muito bem. 1.2. Então, nós 3.1, nós vimos que é a evidência do batismo do Espírito Santo, primeiro, é outra língua, falar em línguas. É verdade. Isso é bíblico, está em bíblico. Isso tem diversas referências no livro, na história, né, no livro dos Atos dos Apóstolos. Tem diversas referências, ok? Mas vamos continuar aqui. Função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê, nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Aí nós colocamos de azul. As línguas em Atos indicam o quê? O recebimento do poder profético. Aí vem, as línguas nas cartas paulinas são também importantes,
pois o apóstolo as escreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em Espírito e louvamos a Deus. Resumindo, esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais, o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Portanto, foram as línguas que sinalizaram o quê? O batismo do Espírito Santo na casa de Cornélio. Que sinal tangível, né? E foi ele o sinal tangível que levou Simão, lá em Samaria, desejar que fosse dada a ele a capacidade de, obviamente, colocar as mãos sobre as pessoas e receber o dom. Queridas e queridos, está aí. Então, qual é a evidência do batismo no Espírito Santo? Falar em línguas. Agora, detalhe, esse falar em línguas do batismo do Espírito Santo não é o dom de línguas que tem em Coríntios. Lá é uma coisa mais especial, que daqui a um pouco eu vou explicar. Silas, é com você. Pastor, é evidente que a manifestação do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, foi através de língua estranha do poder, né? Ali foi a língua estranha como se fosse, para quem estavam presentes ali, ouviram o seu próprio dialeto, os seus idiomas, né? Ela foi tão poderosa que pessoas que não sabiam outras línguas como idioma, falaram das grandezas de Deus naquela língua, né? Isso. É o mesmo que concede, o mesmo Espírito Santo concedeu a língua, é o mesmo que vai conceder os dons também futuramente. Isso. O dom de línguas, que o apóstolo Paulo se refere em Coríntios, é inteligível, como ele fala, como falou, né? E se não houver interpretação, edifica a pessoa mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, pastor, é um poder edificante. Em detalhe, Silas. É um poder edificante. Lá em 1 Coríntios 12, 14, Paulo fala do dom de línguas, que para que ele seja útil para a edificação e consolação, tem que ser acompanhado daquele que tem um dom de interpretação. Aí Paulo diz, se não tem quem interprete, então quem fala em línguas, né, fale consigo e com Deus. Está se edificando. Agora, é importante escrever que o sinal, a evidência do batismo do Espírito Santo foi falar outras línguas. E que existe sim o dom especial para que já foi baseado com o Espírito Santo, que é o dom de línguas, que é um dom que habilita o adorador a ter mais intimidade com Deus. Variedade, né? Isso. Dom esse que pode também se transformar numa profecia, desde que haja interpretação. Perfeitamente, está bem explicado aí. Muito bem. Vamos, eu tenho uma observação ainda para falar, eu vou deixar para o final, que isso aqui é muito importante. Silas, 3.3, você pode ler para nós? É o último tópico da lição, né? É sobre a atualidade, Silas. Será que esse negócio é atual? Ou foi só para os apóstolos? Lê para nós aí, Silas, pelo amor de Deus. Vamos abrir a cabeça um pouco, né, pastor? Vamos lá. É o seguinte, a atualidade das línguas. Isso. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares e em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Só um pouquinho, nós colocamos ali de vermelho. Perfeito. Irmãs e irmãos, repito, batismo com o Espírito Santo é para quem crê. Se a pessoa não crê, não acredita, não adianta. Não adianta. Tem que crer. Eu creio que existe uma promessa de revestimento para a minha vida. Ei, minha irmã, meu irmão, se você ainda não foi revestido nesta manhã, em nome de Jesus, receba o revestimento da tua vida. Seja impactada pelo poder de Deus para ser uma bênção, ser um instrumento para a glória dele. Isso. Cira, continua. Vamos então. Então diz assim o resto do texto que está na linguagem aqui, né? Isso. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo do Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia do Pentecoste, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar e ele se repete. Isso. Mas os outros 2, o som, como de um vento veemente, impetuoso e línguas repartidas como de fogo, ocorreu só aquela vez lá, uma vez, e eles não se repete mais. Foi a inauguração, Toda inauguração tem o seu algo mais, algo especial, né? Agora, Cira, alguma observação sobre esse ponto aí? Pastor, a atualidade, sim, a promessa dada por Jesus no discípulo do Espírito Santo está em evidência até hoje. Isso. No primeiro ponto lá, no ponto 3, uma necessidade real e atual, fala que os discípulos perseveraram em insistir. Eu quero só frisar para o irmão, se não é baseado com o Espírito Santo, irmão, persevere, insista. Insistir, irmão. Os irmãos, nossos primeiros irmãos lá, os apóstolos, eles perseveraram. O que é perseverar?
É dar continuidade. É buscar continuamente. É buscar continuamente ali, com fé e obediência. E acreditando, pô. E acreditar que realmente é um poder. O batismo com o Espírito Santo é algo que é Jesus que batiza. É Veja bem, quando, como, de que jeito, é Ele que determina. Compete a mim, compete à pessoa que deseja essa bênção, o que é? É orar, é obedecer a palavra do Senhor, é estar sempre orando, é estar sempre se dispondo. Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero ser um instrumento. Aconteceu comigo, Silas. Lá na igreja, onde eu iniciei minha vida cristã lá no Taguatinga Norte, eu lembro-me, eu já era auxiliar de trabalho, Silas. Eu era professor de escola dominical. Eu comecei a pedir, Deus, eu preciso desse poder, desse revestimento, Senhor. Senhor, eu quero ser mais usado por Ti, Senhor. E um dia, irmão, uma campanha lá e pai, eu fui impactado, eu fiquei uma semana zonzinho, desorientado, parecia que eu estava andando nas nuvens, e de lá para cá, minha irmã, meu ministério decolou, aí eu fui consagrado diácono, fui a presbítero, hoje continuo sendo crente, caminhando para o céu, para a glória de Deus. Então busque, né? Silas, eu quero fazer uma observação, depois você faz assim, irmãs e irmãos, por favor, observe, isso aqui é importante, tá? A atualidade dessas manifestações, isto é, falar em línguas, etc., batismo com o Espírito Santo, é visível na vida de milhares de servos de Deus, na experiência bíblica, como nós sabemos, também durante a história da igreja e nos dias atuais. Pois, como disse o apóstolo Pedro, a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2,39. Ok? E aí, observe, existe algumas pessoas, alguns teólogos, alguns que ensinam, é a chamada corrente cessacionistas. Que corrente teológica é essa? É aqueles que negam a atualidade do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em outras línguas. Ensinam que tal fenômeno foi um sinal apenas para os dias apostólicos. E cessou, acabou. Agora, veja bem, todavia, queridas e queridos, não encontramos nada nas Escrituras Sagradas que prove que o falar em línguas seja uma experiência restrita ou exclusiva da era apostólica ou da igreja primitiva. Ao contrário, a Bíblia e a própria experiência demonstram isso. O professor e teólogo, que já está na glória, Emílio Conde, grande escritor da CPAD, tem diversos livros, ele escreveu um livro, Sila, o tema é O Testemunho dos Séculos, não sei se ainda tem ele, eu tenho esse livro. Ele busca descrever desde a era apostólica até o século XX, o agir, o trabalhar, o mover do Espírito Santo. E lá ele coloca alguns detalhes. Teve época, sim, que arrefeceu-se. O Espírito ele foi arrefecido por causa de quê? Da incredulidade, por causa do foco na letra, do foco nas organizações. Esqueceu de buscar o Espírito Santo. Mas quando as pessoas se voltavam para buscar o revestimento de poder, ele, lógico, era derramado por Jesus. Aí vem um detalhe, Silas. Escute, aí eu quero terminar essa minha fala, Silas, falando do teólogo dos teólogos, do mestre dos mestres, do grande Paulo de Tarso. Vejamos o que Paulo fala sobre as línguas. Eu vou ler aqui. Paulo disse à igreja de Corinto, né, conforme 1 carta de Corinto 14, o que Paulo disse? Paulo disse, quero, é Paulo, meu irmão. Nós não estamos aqui preocupados com o que o teólogo A, B, ou C, ou D diz ou deixou de dizer. Não estamos preocupados. Não estamos aqui debatendo com ninguém. Estamos mostrando aqui a nossa visão, a nossa proposta, a nossa regra de fé. E é embasado o que Paulo disse. O que Paulo disse? Paulo disse, abre aspas, isso está em 1 Coríntios 14, 5. Quero, Paulo está dizendo, que todos vós faleis línguas estranhas. Maravilha, hein? Isto, né? E tem mais detalhe, é o próprio Paulo, né? No capítulo 14 de 1 Coríntios 18 Paulo diz, e dou graças, é Paulo que diz, viu? Ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Até parece que foi até parece que ele não foi modesto. É Paulo, meu, é Paulo, eu fico com Paulo, continuando,
Certamente, minhas irmãs e meus irmãos, não há autoridade maior do que o apóstolo Paulo neste assunto sobre língua estranha, sobre dons espirituais, não é? Ok? Sobre a pessoa do Espírito Santo. Ok? Portanto, né? E também o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, norteando-os, orientando-os sobre como, né? Usar, como utilizar os dons espirituais para a glória de Deus. O que Paulo diz? Olha só, em 14:39 da primeira carta do apóstolo Paulo ao Coríntios, Paulo diz, Paulo recomenda, não proibais o falar em outras línguas. Quem disse isso? O doutor Paulo. Eu fico com Paulo. Você está com Paulo? Mas é claro. É Paulo mesmo, é Paulão. Paulo é ele. Esse negócio não, mas porque o teólogo, porque o movimento A, B, eu não estou preocupado com o que o teólogo B, com o que o fulano Beltrano disse, não, eu estou preocupado com o que Paulo disse, e Paulo disse, Paulo disse, não proibais, fala língua estranha, profetiza, peça revestimento de poder, é de Deus. Tá certo, pastor. Tá certo. Silas, faça assim do top, Silas. O pastor falou aí com muita ênfase, peça e fale mesmo. Mas agora é o seguinte, cuidado para não se emocionar e falar da carne, hein? A carne é perigosa. É verdade. Agora, quando o pastor leu ali falando sobre Paulo, que ele fala, quero que todo mundo, e Paulo fala assim, e eu dou graças a Deus que falo mais língua do que todos vocês. Paulo não é falta de modéstia de Paulo, nem querendo se exibir, não. É porque ele queria mostrar assim, eu quero que vocês sejam como eu, que você fale muita língua como São eu detalhes. também falo. Alguns dizem que Paulo está falando de línguas, como é que fala? Idiomas. De idioma. Não, senhor. O contexto ali é de língua estranha. E tem uns dons. É dos dons espirituais. Paulo não está falando de idioma não, viu? Por favor, vamos confundir a coisa aqui não. Então vamos lá, né, pastor? Então, síntese do top, Silas. A síntese do top é o seguinte, o batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e sua evidência são as línguas. Então é evidente para todas as pessoas. E tem mais, pastor. É uma experiência pessoal e intransferível. Eu não tenho como dizer assim, cada um com sua experiência. Eu vou transferir minha experiência para você, eu vou fazer você falar como eu. Não existe isso. O detalhe, Cira, e quando Jesus resolve batizar alguém com o Espírito Santo, ele batiza dentro do ônibus, batiza em casa, batiza dormindo. Conheço pessoas que acordou falando língua estranha. É mais experiência, cada um Conheço o irmão, Priscila, que ele pediu acho que o Espírito Santo, né? Só que ele é muito reservadozinho, aquele irmãozinho recatado, querido, dentro do ônibus cheio, de repente ele começou a enrolar a língua, aí ficou lá aquela coisa toda. Papai do céu faz desse jeito. Irmã, peça. Silas, antes de concluir, Sila, uma coisa eu queria fazer uma observação. Irmãs e irmãos, eu quero só mostrar para vocês, nos séculos seguintes à Reforma. A Reforma Protestante foi no século XVI. Portanto, no século XVII, XVIII, XIX, né, surgiram, escute, rapidinho, vários grupos chamados pós-reformados. Silas, dentre eles, minhas irmãs, meus irmãos, escute, por favor. Temos os Quakers, que em inglês quer dizer treme-treme. Temos os pietistas, cristãos, evangélicos. Temos os metodistas. Temos os seguidores de Finney e temos o movimento de santidade, os Hollins. O que isso tem a ver com o Pentecoste, pastor Isidro? Escute. Primeiro, os Quakers, que foram os cristãos ingleses do século XVII, mais ou menos, resgataram o batismo com fogo, né, já em 1659. Eles ressaltavam o aspecto de santidade e alguns, de acordo com a história, chegaram a falar até em línguas estranhas. Isso foi antes do movimento da Assembleia de Deus da Rua Azusa. Os pietistas do século XVIII, século XVIII, valorizavam a experiência pessoal do crente e há registro de que alguns falavam em língua. O principal teólogo foi Jonathan Edwards, que é considerado um dos maiores filósofos americanos. Um outro grupo, o John Wesley, grande pregador, criador da igreja metodista, fundador do metodismo, enfatizava a necessidade de santidade, enfatizava uma vida cheia do poder do Espírito Santo, pregava o avivamento e a busca
Nós temos outros, Charles Finney, no final do século XVIII e século XIX, foi batizado com fogo em 1821, pregava sobre o avivamento do Espírito Santo. Temos outro, o movimento de santidade, ou holiness em inglês, considerava a santificação como a segunda bênção, não é? E o batismo com o Espírito Santo como a terceira bênção. Todos eles. E detalhe, a nossa teologia pentecostal, Silas, tem como grandes, digamos assim, influenciadores, John Wesley e Finney, Charles Finney. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Nós não caímos de paraquedas não, meu querido. O movimento pentecostal que começou lá no final do século XIX e no século XX, é um movimento que tem suas heranças, não é, teológica, desde quando? Apóstolo Paulo. Silas, faça a conclusão da lição, por favor. Bom, pastor, a conclusão, eu vou fazer a leitura da conclusão para a gente já encerrar de plano logo aqui a nossa lição. A conclusão diz o seguinte: o que todo povo pentecostal precisa saber, que é o tema da lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Gostei desse termo aí, pastor. Silas, abundante e vitoriosa. No slide, observe. Tá, primeiro, tem vermelho, observe, irmão. Qual o tema da lição? O que todo povo precisa saber sobre a lição? Primeiro, precisa saber o quê? Que ser... Repita. Ser batizado... Do Espírito Santo... É o quê? É uma experiência distinta da conversão. Isso. Que capacita o cristão para testemunhar... Eu gostei desse tema aqui. E de ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Sim, é porque é o Espírito Santo que nos enche de poder. Então, muito maravilha. Mas continue. Qual é o outro ponto? Que essa manifestação do Espírito... é atual e concedida a quem a buscar. Detalhe, a quem a buscar. Com fé. Que mais? Obediência, que mais? Humildade que mais? E persistência. E qual é o sinal visível? Cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em língua estranha. E as pessoas que não foram batizadas até hoje têm que fazer o quê, Silas? Buscar com tem que fé, buscar, perseverança. Mas, pastor, estou buscando. Continua buscando, meu filho. Pastor, e um detalhe aí, como diz lá em Lucas, em Lucas, não em Atos... Não, Lucas, em Lucas, é um poder que vem do alto. Do alto. Não adianta eu buscar semelhança. A gente vê alguns movimentos pentecostais aí, eu não vou falar o nome, mas as pessoas ensinando a falar a língua estranha. Não. Aí tem que ser natural, espontâneo do Espírito Santo. Não existe uma metodologia, o Espírito Santo, ele dá como quer, aonde quer, é do jeito dele. Para quem ele quiser. É do jeito dele. Dele, acabou. E ele não respeita ninguém, não. Cila, eu quero fechar minhas palavras com alguma... eu quero trazer uma breve consideração. Irmãs, escute. Nesta dispensação, a da graça, ou a dispensação da igreja, isto é, do corpo místico dos salvos em Cristo, o Espírito Santo, minha irmã, meu irmão, habita em toda pessoa, habita em mim, habita em você, em toda pessoa que é regenerada e salva por Jesus. Isso aqui é ponto. Ao mesmo tempo, também Jesus quer batizar os crentes com o Espírito Santo, revestindo-os com poder para o serviço do Senhor. E aí vem, minhas irmãs, o grande detalhe. Foi a capacitação sobrenatural do Espírito Santo sobre os cristãos da igreja primitiva. Foi o segredo, este foi o segredo do avanço, do rápido crescimento, da expansão da igreja dos primeiros 40, 45, 50 anos da história. E também no período mais difícil, entre os anos 100 até a era Constantino. Foi o Espírito Santo e é o Espírito Santo que nesses últimos séculos tem feito maravilha. Como fechar os olhos para o movimento do Espírito Santo a partir do século XVII? Como fechar os olhos para o movimento pentecostal do século XX? Como fechar os olhos? Estamos no limiar do período do tratamento de Deus com a humanidade. Por isso que o Espírito Santo está sendo derramado sobre todos aquele que crê e que aceita o Senhor como o Senhor e Salvador. Queria que você busque essa promessa para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Deus abençoe a todas e a todos. Silas? Bom, já encerramos, já demos as nossas conclusões, mas só quero dizer o seguinte: o Espírito Santo
busque. Ele está muito pertinho de você, meu irmão. Isso. Está muito pertinho. Aliás, ele habita no salvo. Isso. Basta você buscar. Olha, os nossos irmãos que receberam lá no dia de Pentecostes, já a palavra diz que eles perseveravam. Muito bem. A perseverança, a fé, a obediência, acreditar mesmo, e você recebe. É um poder, como diz a nossa conclusão aí, que vai capacitar o crente para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Silas, eu quero aqui, rapidinho, viu, meus irmãos? Ó, mais uma vez eu insisto, né? Eu sou pastor e professor Isidro, pela misericórdia, estou diretor do IBADEB. O IBADEB tem um curso médio em teologia. E uma das disciplinas, está aqui, ó, pneumatologia. São 200 páginas sobre tudo a respeito do Espírito Santo, conforme a geração de fé. Acesse ibadeb.com.br, faça na forma da DAD, faça presencial. Vai ser liberada agora uma pequena vinhetazinha, dando mais informação aos nossos cursos. Atente bem e Deus vai estar abençoando ricamente. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Agora o IBADEB é polo EAD das faculdades FACETEM, oferecendo os cursos na modalidade EAD, totalmente reconhecidos pelo MEC. Bacharel em Teologia, Bacharel em Administração, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em História, Licenciatura em Pedagogia, Segunda Licenciatura em Pedagogia e Formação Pedagógica. Temos cursos de pós-graduação e de formação onde você pode estudar por extensão em sua própria igreja, por EAD em nossa plataforma virtual, presencial em nossa sede. E continuamos com nossos cursos de Integração Ministerial, curso médio e avançado em Teologia Pastoral. Faça sua matrícula em nosso site ibadeb.com.br. Meus irmãos e minhas irmãs, eis aí o IBADEB, que está com as portas abertas para lhe receber e abençoar com um curso maravilhoso. Passo a palavra para o nosso professor e coordenador Silas. Muito bem, meus irmãos, graças a Deus por mais uma edição da Escola Bíblica Dominical. Acabamos de encerrar a lição de número 3, né, desse domingo maravilhoso. Eu já convoco os irmãos para o próximo domingo. Vamos degustar uma lição também maravilhosa, que tem por título A Atualidade dos Dons Espirituais. É uma continuidade assim. É uma continuidade. A igreja precisa disso. E ser batizado, melhor ainda. Busque isso com fé. Detalhe, Silas, o batismo do Espírito Santo é a porta para os dons. para os dons. Para os dons espirituais. Então, meus irmãos, estude essa lição número 4, a atualidade dos dons espirituais. E nós encerramos por aqui esse trabalho. Eu desejo aos irmãos um bom domingo, na graça de Deus. E não se esqueça que hoje tem O culto abençoado a partir das 18 horas. Mas Muito antes bem. vamos orar pelos aniversariantes, os Muito bem. enfermos, tal, para Podemos encerrar orar? essa lição. Podemos orar. Queridos Deus, Criador do céu e da terra, neste momento oramos em prol dos irmãos que fizeram aniversário durante a semana e no dia de hoje também. Dê a eles sabedoria, graça, ânimo, força, saúde física e emocional, em todo sentido, guarda-os, livre e protege. Também oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, estão em casa, acamados, estão nos hospitais. Meu Deus, tem misericórdia, entra com providência, curando, aliviando as dores, restaurando a saúde dos teus filhos. É o que nós te pedimos nesse domingo abençoado, nesse dia 17/1, no terceiro domingo de 2021. Deus abençoe a todos. E a Deb... A promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Não esqueçam, hoje é 18 horas, aquele culto maravilhoso. Se você não puder vir, querido, em casa assista, né? E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Tenha um bom domingo, irmãos.